Olá, tudo bem? Como vai o oitavo ano? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando aí. Gente, um recadinho importante, tá? Vejam as aulas até o final. É importante vocês fazerem isso. É importante também vocês dar uma olhadinha na apostila. Tem que estudar na apostila. Dá um pouco de trabalho, é um pouco chato, basicamente tudo isso. Não, é basicamente tudo isso, mas é importante. Só assim vocês vão conseguir aprender, tá? Se vocês só responderem as questões, as atividades, isso não será suficiente para vocês adquirirem conhecimento, né? E esse conhecimento ele vai ser útil mais tarde, tá? Pode ter certeza. Então vamos lá. Vamos fazer uma revisãozinha, tá? Das questões que eu enviei para vocês. Da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, proclamada pela Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro, inspirou-se na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, escrita na França sobre a influência do Iluminismo. Eu falei disso com vocês na outra aula, sobre o processo do Iluminismo, sobre a influência do Rousseau, por exemplo, né, na Revolução Francesa e dos ideais da Revolução Francesa. A Declaração Universal dos Direitos Humanos e todas as constituições do mundo democrático, mundo livre, tá? Elas são baseadas naquilo que foi pensado no Iluminismo, lá pelo Rousseau, lá pelo Voltaire, tá? Então vamos lá. Sinais alternativos sobre o Iluminismo, né? É um movimento intelectual originado na Europa, né, entre o século XVII e XVIII, falei disso com vocês. O Rousseau e o Voltaire são alguns representantes desse movimento. É um movimento que valoriza a racionalidade humana, né, e acreditava no progresso da sociedade, ou seja, que a gente ia pela racionalidade progredindo ao longo do tempo. Essa é uma questão interessante. Vocês acreditam que nós estamos progredindo, evoluindo? Nós somos melhores que as pessoas do século XVII e XVIII? Tá? Isso é uma questão para pensar. Um movimento que defendia a igualdade de direitos e as liberdades individuais, tá? A ideia de igualdade, de liberdade, é uma ideia que foi implementada do ponto de vista político pelos iluministas ou pelos revolucionários na Revolução Russa, tá? Bom, falar um pouco sobre a Revolução Russa, não, desculpa, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa aconteceu aqui nesse período, né, 1789, 1799. Como eu disse para vocês, alguns desses autores, né, influenciaram diretamente. Mas, professor, como que um autor, um pensador, né, que escreve teoria, escreve livros, pode influenciar uma revolução, uma mudança de paradigma na sociedade? A gente não sabe medir como exatamente isso acontece, mas muitas vezes alguns pensadores têm um impacto muito grande na sociedade, né? Eles têm um alcance muito grande. É o caso do Rousseau, que tem um impacto muito grande, teve um impacto muito grande na produção desse fenômeno. Mas o que aconteceu nessa revolução? Bom, a gente vai ter uma monarquia, né, extremamente que gostava muito da vida boa, gastava muito e tinha uma população super empobrecida, né? Isso aqui é Maria Antonieta, tá? Baseada num filme de uma menina que vocês vão gostar de ver, chamada Sofia Coppola. Procurem para vocês verem, tá? Então a gente vai ter aqui, o povo estava passando fome, dizem que ela disse, né, quando falaram, o povo está passando fome, aí que ela disse que eles comem brioche, tipo, não tô nem aí. Então eles tinham uma vida, a gente vai ter dividido a sociedade francesa em 3 classes, né, a gente vai ter a realeza ali, né, a gente vai ter o clérigo e vai ter o povão, que eles chamam de 3 estados nesse tipo de organização que era na França. As duas castas superiores tinham uma vida extremamente boa e confortável e os pobres estavam basicamente sem pão, né? O brioche, por exemplo, é um tipo de pão mais caro, né? Precisa de mais ingredientes e o povo não estava tendo nem trigo para fazer com água e cozinhar, né? Então isso aqui foi um super deboche com a relação à pobreza, né? O que aconteceu? Começaram vários movimentos dentro da França de insatisfação, ou seja, o povo está com fome, o rei não resolve, quem deveria resolver, né? Tá nem aí.
ele contratou 2 pessoas para fazer uma reforma. As 2 pessoas queriam, por exemplo, acabar com um pouco com a mordomia daqueles que estavam no topo, né? Só que os que estavam no topo não aceitaram, então essas pessoas foram demitidas, certo? E aí o que acontece? O segundo cara que foi contratado, ele chamou uma assembleia, porque o que ele pensou? Bom, tá em crise, tá todo mundo no mesmo barco, a gente vai fazer uma assembleia aqui para discutir, certo? O que a gente pode fazer. Quem sabe assim, o clérigo, né, e a realeza, eles vão pensar um pouco, né, na dor e na questão do povo, vão abrir mão de alguns privilégios para que a gente consiga resolver esse problema da população mais pobre, tá? O rei permitiu que isso acontecesse, porque havia um critério de votação desigual, tá? Por exemplo, era um voto, não era um voto por cada deputado, era um voto por cada estamento, ou seja, cada lugar. Então a gente vai ter aqui a galera da realeza, né? E toda a corte vai ter o clérigo, que é a religião, e o povão. Então eram 3 votos. Como os clérigos, né, o clérigo e a monarquia, a realeza, votavam juntas para garantir o seu privilégio, o rei ficou tranquilo, falou, então vamos fazer a assembleia. Só que o que aconteceu? Durante a assembleia, o povão, que seria esse terceiro estamento, né, esse terceiro grupo, pediu para reformular o modo de votar. A maneira de votar, certo? O que aconteceu? O rei suspendeu a assembleia, ele acabou com a assembleia e botou o exército na rua para reprimir possíveis levantes, tá? O povo foi para a rua, conseguiu roubar o depósito de armas e foi então em rumo à Bastilha, que era uma prisão onde tinha muitos presos políticos, né? Presos em geral, né, por vários crimes, mas era onde eles guardavam a pólvora, e o povo queria a pólvora porque eles já estavam cansados daquilo, queriam de fato derrubar o rei, certo? Aí tá, a gente vai ter aqui, depois da derrubada do rei, né, a gente vai ter a queda da Bastilha, como eu falei, que seria essa prisão, depois, um pouco depois, a queda do rei, ele é decapitado e eles criam uma república. O que a gente vai ter aqui, tá? A primeira carta, a Declaração dos Direitos Humanos, que foi feito na França depois desse período, tá? E que, em certo sentido, fundamenta a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que a gente vai ter depois, e também fundamenta as constituições. Por exemplo, a Constituição brasileira, ela tem princípios de igualdade, noção de que todos somos iguais, de que todos somos livres, são princípios colocados em prática durante a Revolução Francesa. Tá? Aqui a gente vai ter então a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, que foi inspirado por essa declaração francesa, tá? E é basicamente isso. Gente, seguinte, eu vou pedir para vocês fazer uma atividade onde vocês vão ter que escrever, vocês vão ter que responder algumas questões, são questões dissertativas. Como vocês vão fazer isso? Vocês vão pegar as questões que eu vou enviar, colocar num Word. O Word é um aplicativo, né, um app, um programa do Windows, tá? Que você pode encontrar no seu celular, se você não tiver o Word, deve ter um outro parecido, ou no computador. Vocês vão pegar a questão, colocar e responder, escrever digitando. Vocês vão salvar esse arquivo, tá? E lá no campo Atividades vai ter uma opção Enviar Trabalho. Vocês vão anexar esse documento e enviar para mim pela plataforma, tá? Por que eu quero que vocês façam isso? Porque filosofia a gente não consegue trabalhar sem processo de escrever. Escrever é fundamental para a gente conseguir elaborar o pensamento ou elaborar as questões que foram suscitadas durante a aula, certo? Então vou precisar que vocês respondam de maneira dissertativa e essa será a atividade desse período, ok? Então tá, fiquem bem. Estudem todas as disciplinas, procurem fazer as atividades de manhã, tá bom? Um grande abraço, até mais, até a próxima aula.